Boa noite a todos. Mais uma vez, todos bem-vindos aqui à Casa Abrigo de Luz. Cada vez mais as pessoas retornando, mais pessoas se envolvendo também com as lives. Deixa eu tirar a máscara que eu esqueci, né? Nesse momento de paz, que todos estão em busca, vamos acalentando nossos corações, aproveitar tudo que que a espiritualidade possa nos trazer. Vamos também lembrar que estamos aqui também para doar. Em algum momento, estamos também doando nosso ectoplasma para as pessoas que estão mais necessitadas, também que estão aqui na casa. É tudo uma troca. Vamos fechando nossos olhos, acalentando nossos corações. Levar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre. Pedir a Ele que na noite de hoje possamos encontrar a paz, encontrar a sabedoria, acalentar os nossos corações, levar um pouco para os nossos lares, da energia desta casa, da energia das palavras aqui ditas, para o pessoal que está nos acompanhando de casa, que possa se desligar do mundo, se ligar em Deus. São poucos minutos que podemos desfrutar esta oportunidade para ter essa conectividade com o Pai Maior. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal, que assim seja. Vamos envolver a nossa companheira Ângela, que vai nos fazer leitura inicial de preparação do ambiente, para que nós possamos desenvolver o Evangelho de hoje. Boa noite a todos. Então, boa noite a todos. Vamos nos aquecendo nessa noite, buscando esse Evangelho, buscando os pensamentos positivos. E hoje, para a leitura, é o capítulo 4 do livro Agenda Cristã, de André Luiz, pelo médium Francisco Cândido Xavier. E o título é Em Favor de Você Mesmo. Aprenda a ceder em favor de muitos, para que alguns intercedam em seu benefício nas situações desagradáveis. Ajude sem exigência, para que os outros o auxiliem sem reclamações. Não encarcere o vizinho no seu modo de pensar. Dê ao companheiro oportunidade de conceber a vida tão livremente quanto você. Guarde cuidado no modo de exprimir-se. Em várias situações, as maneiras dizem mais que as palavras.
Refira-se a você o menos possível. Colabore fraternalmente nas alegrias do próximo. Evite a verbosidade avassalante. Quem conversa sem intermitências cansa ao que ouve. Deixe ao irmão a autoria das boas ideias e não se preocupe se for esquecido, convicto de que as iniciativas elevadas não pertencem efetivamente a você, de vez que todo bem procede originalmente de Deus. Interprete o adversário como portador de equilíbrio. Se precisamos de amigos que nos estimulem, necessitamos igualmente de alguém que indique os nossos erros. Discuta com serenidade. O opositor tem direitos iguais aos seus. Se você considerar excessivamente as críticas do inferior, suporte sem mágoa as injunções do plano a que se precipitou. Seja útil em qualquer lugar, mas não guarde a pretensão de agradar a todos. Não intente o que o próprio Cristo ainda não conseguiu. Defrontado pelo erro, corrija-o primeiramente em você e em seguida nos outros, sem violência e sem ódio. Se a perfídia cruzar seu caminho, recusa-lhe a honra da indignação. Examine-a com um sorriso silencioso. Estude-lhe o processo calmamente e logo após transforme-a em material digno da vida. Ampare fraternalmente o invejoso. O despeito é indisfarçável homenagem ao mérito, e pagando-lhe semelhante tributo, o homem comum atormenta-se e sofre. Habitua-se à serenidade e à fortaleza nos círculos da luta humana. Sem essas conquistas, dificilmente sairá você do vai-vem das reencarnações inferiores. São várias dicas dessa lição, né? Poderíamos refletir cada parágrafo bem calmamente, mas num contexto geral, André Luiz nos pede principalmente para que as nossas imperfeições sejam corrigidas por nós e as imperfeições do próximo, né, nós temos que ter a compreensão, assim como nós também gostaríamos que nos compreendessem os nossos erros quando assim o cometemos, né? E ele também destaca que nós recebemos ajuda, mas é necessário que possamos dar o primeiro passo a favor de alguém, porque assim a gente abre as portas para que também possamos receber auxílio. É como aquele que necessita de uma mão estendida, mas ele também precisa estender a mão, né, para receber esse apoio. Então, ele dá sempre esse entendimento de que existe a necessidade do esforço que parte de nós, e isso é muito importante, né? E temos sempre aquele cuidado para a crítica ao outro, né? Sempre pedindo que nós tenhamos a serenidade interior, porque assim a gente consegue também compreender o momento do outro, o porquê que o outro, porventura, está em caminhos que não sejam bons, que podem até estar prejudicando a nós mesmos, né? E ele fala, num desses trechos aqui, eu lembrei de um exemplo do Chico Xavier, que certa feita uma mãe queria que recomendasse ao seu filho que parasse de comer açúcar, porque ele necessitava, né, que parasse por causa de alguma doença. E Chico falou que queria recomendar ao seu filho isso, só que ele pediu
um tempo, algumas semanas. E a mãe não entendeu por que ele pediu esse tempo, né? Se era só ele chegar com a sua autoridade que ele tinha e falar para o seu filho, né, simplesmente fazer isso. Mas ela acatou. E depois daquele período, ela voltou com o seu filho e o Chico recomendou, né, ao menino que parasse de comer açúcar. E a mãe então falou assim, mas Chico, por que você não disse naquela ocasião que eu te pedi? E aí ele falou que para ele fazer isso, ele precisou ele primeiro parar de comer açúcar para poder então dizer à criança, né, que por determinado problema deveria parar. Então ele primeiro precisou ele viver aquilo que ele ia pedir para o outro. Então isso é um pequeno exemplo, né, de que muitas vezes nós, quando pedimos paciência aos outros, nós também precisamos exercer essa paciência, assim como várias coisas que acontecem na nossa vida. Então vamos nos acalmando, serenando os nossos corações e convidando nosso irmão aqui para a palestra de hoje, envolvendo muito carinho e muita luz. Obrigado, Ângela. Bom, o tema que foi escolhido para desenvolver hoje, ele fala sobre rompimentos, né? Deixa eu procurar aqui. O que são rompimentos? Em várias esferas dentro da doutrina espírita, nós sempre ouvimos falar de rompimentos, em qualquer circunstância. Desde quando nós nos conhecemos como gente, estamos envolvidos com rompimentos. Desde o primeiro instante, quando a mãe ela está com o barrigão, né? E o filho nasce, ela já sente aquele rompimento, grande rompimento, e não está mais carregando aquela barriga. Passando algum tempo, a criança vai para a escola e já temos também aquele rompimento que é sempre engraçado, né? Aquele sofrimento, vai para a escola, como que está se virando. E são rompimentos que são lições que vão chegando até nós como uma grande... São ensinamentos. Então, quando você está dentro da doutrina espírita, você tem que aprender a separar muito o que é material e o que é do alto, o que é de Deus. Então, muitas vezes nós escutamos assim, a pessoa é muito materialista. Quantas vezes nós escutamos isso? E na verdade não estamos falando só de dinheiro. Materialista, a pessoa só pensa em trabalhar, só pensa em ter dinheiro. Não, são os pensamentos da pessoa. Então você imagina, por exemplo, você pega uma estrada, rumo a esse interiorzão aí, você está lá dirigindo o carro e você está focado na sua máquina, no carro, no volante. Aquilo é materialista, né? E aquela pessoa que está dirigindo mais, vislumbrando o passeio, a imagem, né? Tudo aquilo que não é feito pelo homem é feito por Deus, né? Então isso nós temos que trazer para a nossa realidade. Rompimentos, no tema do Evangelho de hoje, deveria vir como um ponto de interrogação, porque será que existem rompimentos? Será que todos os rompimentos, ou a maioria deles, acredito que todos, andei pensando, pesquisando, porque eu realmente desenvolvi esse tema. Procurei até outras palestras falando sobre isso, existem outras coisas muito parecidas, mas não tem rompimentos. Você põe no YouTube assim, não tem. Uma visão espírita de rompimentos. E quando você passa por qualquer tipo de rompimento, você acha que você está perdendo visão materialista.
Se você achar que você está ganhando, é uma visão espiritualista. Então vamos lá. A criança saiu da barriga, a mãe está sentindo falta, né? Uma visão materialista. A criança está indo para a vida, visão de Deus. A criança foi para a escola, a criança está se sentindo sozinha, a mãe está se sentindo sozinha, com medo, visão materialista, né? A criança está indo aprender, está indo se desenvolver, visão de Deus, visão espiritualista. Aí nós vamos para diversas outras situações até chegar nos empregos, né? No mercado de trabalho. Trabalhamos aí alguns anos nas empresas e de repente somos desligados. Visão materialista. Pô, eu trabalhei tantos anos, nem ligaram para mim, fui só um número. Que novidade tem nisso, né? Fui só um número. Né? Muitas vezes, é que nem a pandemia aí, muitas vezes você precisa ter um olhar holístico para outras coisas, né? Visão espiritualista. Então nós temos que saber, na nossa mente, ter essa diferença. Então, a doutrina, as doutrinas, né? Elas te levam, o principal de qualquer religião é acalentar o coração das pessoas, para que num momento de aflição, ela saiba lidar melhor com aquilo. Então, aí você vê aquelas pessoas desesperadas por qualquer perda, né? E você percebe, quando você vai a fundo, a pessoa nunca se preocupou em nenhum minuto de sua vida com algo que venha do alto. De onde vim, porque estou aqui, né? Então o desespero é a falta de Deus. E, que nem eu estou dizendo, aí vem uma pandemia, uma baita de um recolhimento desse. Ainda existem muitas pessoas que se afastaram completamente das outras. Completamente mesmo. Que quando tentaram voltar, ficaram um ano afastado de avós, neto de avós, tudo isso. Quando tentaram voltar, as crianças cresceram em um ano, se amadureceram, o relacionamento esfriou e poderia ter feito diferente. A ideia do olhar da espiritualidade para muitas pessoas não funcionou, porque seria o quê? A tal frase, fique em casa, realmente, para se cuidar, mas não abandone, não deixe de se comunicar com as pessoas, de prestar solidariedade para as pessoas, para pai, para mãe, para avô. O que o avô ele prefere? Ficar longe dos netos ou ficar perto dos netos? Não precisa ter o contato, era questão de espiritualidade, né? De entender melhor as coisas, de o que o alto está querendo dizer. Então foi a visão materialista para muitos. Não estou dizendo aqui que claro, que não é nem agora, nem nunca, eu acho, desde quando esteja resolvido tudo isso aqui. Mas existem milhões de maneiras para se levar isso aqui com um olhar. Então são os rompimentos que eles vão te levando para caminhos assim. Chega nos relacionamentos, os rompimentos, que talvez é uma experiência que nós também temos dificuldade, muitas, porque na parte de empregos é muito mais fácil as pessoas um ajudar o outro, tem uma vaga ali, você cai no teu padrão, tal, tudo. Mas em relacionamento, às vezes afeta muito mais rápido a parte emocional das pessoas, né? E às vezes o relacionamento ele para no meio do caminho. Ninguém tem um relacionamento para se parar na metade do caminho, mas às vezes acontece. E quando acontece, se você olhar pelo lado material,
Material não é dinheiro. Material é o nosso aqui, nós terreno. Só isso. Não tem nada de espiritual no negócio. Se você olhar só para esse lado aqui, você fala, pô, acabou, continua com o outro lado, tudo. Mas se você tentar ter aprendizado, você pode reparar, muitas vezes a criança de algum relacionamento desses, ela vai ter uma outra família, ela pode abrir a cabeça dela para outras coisas, e às vezes a sua função era só essa. Sua função era ser genitor daquela criança, né? Quando nós chegarmos na parte do luto, na parte, né, nós vamos entender um pouco melhor. Mas os relacionamentos também acabam. E se nós estivermos só com um olhar material sobre esses rompimentos, nós vamos sofrer. Mais uma vez eu digo, se ficar em casa para tudo, para todos os problemas, se não tirarmos o nosso popozão da cadeira e procurar uma religião, procurar algo que possa nos fortalecer, cada vez mais o alto vai te empurrar para você se fortalecer. E aí o que acontece? A pessoa não enxerga que ela precisa de algo do alto, da espiritualidade. E ela vai ao médico, como tem que ir, e começa a tomar remédios, né? Isso não para nunca. Ela nunca se acalenta o coração dela, porque ela não encontra apoio. A dificuldade dela, muitas vezes, está naquela tranquilidade dentro do seu próprio coração. E aí nós continuamos. E existem muitas pessoas também que começam a dizer assim, e eu, que não encontrei um relacionamento, que ainda não chegou a minha hora. Realmente, ainda não chegou a sua hora. Muitas vezes nem vai chegar a sua hora. Muitas vezes a sua visão, né, quando nós chegarmos lá no luto, nós vamos entender. Aí nós temos que olhar também pelo lado material é carnal, pelo lado espiritual. Muitas vezes você tem outras tarefas. Muitas vezes você tem que ser uma mãe sozinha. Aí requer estudo, dentro da doutrina espírita explica tudo isso, né? Muitas vezes tem a lei kármica, tem coisas a serem explicadas por aí. Mas o principal é entender tudo isso e não trazer para dentro de você. Se você trouxer para dentro de você todas essas angústias, todos esses sofrimentos de rompimentos, é muito difícil. E na vida o que acontece? Existem aqueles peixinhos beta, né? Aqueles que as crianças compram. Aquilo lá é um baita do ensinamento. Porque você pega uma criança de 3, 4 anos, você dá um peixinho daquele para ela vai ensinar todo o amor possível, dando alimento direitinho, cuidando da água, né? Se doando para aquele peixe, e vai passar pouquíssimo tempo, aquele peixe vai morrer, porque eles não duram muito tempo. E ali o que? Já está ensinando a criança a trabalhar com os rompimentos, né? Então são vários os animaizinhos que vivem menos tempo, né? Então isso é o que? Enxergar a espiritualidade, enxergar as coisas que vêm do alto, para que nós possamos lá na frente enxergar o luto. Então a vida está nos ensinando o tempo todo. O tempo todo. E aqueles que não estão aproveitando esta oportunidade, né, porque essa semana teve uma moça que eu fiquei sabendo que o pai dela havia desencarnado. Fiquei sabendo pela minha esposa, e de repente a moça passou na minha frente e caiu, começou a chorar. E falou, você viu o que aconteceu? Né? E chorando mesmo, assim, normal, né? É normal isso. Aí assim, você não sabe muito o que dizer nessas horas. Mas eu falei para ela, olha, como se tivessem dito para mim. Depois eu percebi que não é a mesma coisa. Mas eu disse assim, mas o importante é o que você fez em vida. Né? Aquela visão espiritual, talvez muito
O importante é o que você fez até agora, né? Aí ela me respondeu assim: não, mas até um ano atrás, antes da pandemia, a gente se via todo domingo, né? Aí esfriou tudo. Aí, né? Não deu tempo, né? Eu não entrei, porque nós não temos o direito de apagar fogo com álcool, com ninguém. Nós temos que sempre confortar as pessoas, né? Mas é uma coisa que poderia ter sido trabalhado antes, né? Estava doente, as coisas foram piorando. Então, assim, o alto estava dizendo o que para ela? Estava preparando a menina, estava dizendo já: olha, daqui a pouco não vai dar mais, né? Estava ficando mais fraco, o sofrimento estava maior para ele, para a parte carnal, do que ele está só a parte carnal. Então, o que estava segurando ela? Era o egoísmo da mãe lá atrás, da barriga, da mãe, do filho para a escola, né? Era isso que estava segurando. Ela entendeu. Depois, aí eu até falei para ela que ela tinha que pensar na filha dela, na Maria. O corpo dela era que nem um relógio, cheio de mecanismos, que ela poderia ficar doente. Então, para ela se acalmar, fazer tudo o que tinha que ser feito, e depois ela colocar a cabecinha dela no lugar. Fiz o convite para conhecer algum lugar, para tentar para os próximos passos, né? Só que o convite é feito a toda hora para nós. A todo momento nós somos convidados a conhecer algo que possa nos acalentar. E aí chega aquele rompimento do luto, né? Só que quando chega o rompimento do luto, nós já passamos por todos esses outros. E nós já deveríamos estar mais cascudo. Só que não é fácil para ninguém. Nós estamos numa época muito difícil. Pessoas que você nem imagina são desligadas de nós, de repente. Pessoas aqui da casa, né, que dentro da doutrina, você está forte, você tá gigantão, e de repente vem uma Covid aí, você fala: pô, eu não sou esse leão, né? Por que acontece isso? Acontece porque nós precisamos aprender mais uma etapa desse rompimento. E aqui nós tivemos há 2, 3 semanas atrás aí o Bonfim falando sobre as dificuldades, né? Enfrentar as dificuldades, vários outros evangelhos que fala muito sobre isso. Então, assim, nós não somos se nós acreditarmos na doutrina espírita, vivenciarmos a doutrina e sabemos que aquela pessoa que está ao nosso lado, nosso próximo, ele é um ser independente, ele está no mundo, todas as pessoas que estão ao nosso lado, elas estão para nos ensinar, para a nossa escola, nossa convivência. Quando ela nos deixa, não importa a idade, porque a idade é da matéria, novamente, do corpo físico, da carne. O espírito é de anos, né? Quando ela desencarna, o que nós temos que fazer? Temos que nos apegar naquilo que ela nos deixou, que ela nos ensinou, né? Porque a missão dela para com a gente era aquela, para com o outro era outra. Às vezes deixa uma criança pequenininha, que a missão dela era só deixar aquela criança, né, para outros. Então, assim, a principal mensagem do momento do luto, outras perdas, outros recomeços virão. A internet está oscilando, né? Acho que não gostou do que eu falei aqui. A vida, eu escrevi aqui,
é como um espremedor de frutas, que descarta grande parte da fruta. Então, quando descarta grande parte da fruta, o que é? Nós temos que aproveitar a parte boa da fruta, a parte que ficou para nós. Aquele ser que desencarnou, pai, filha, né? É aquela fruta doce, e aproveitar. A única forma de perpetuar o sofrimento do passado é cultivando sentimentos negativos. Então, assim, o ser desencarnado, o irmão que desencarnou, se nós cultivarmos sentimentos negativos, ele não foi um bom pai, não foi um bom marido, né? Nós não cumprimos o nosso papel, nós estamos pensando com o lado material que nós falamos no começo, lado de Deus qual que é. Eu aprendi muito pouco com ele, poderia ter aprendido mais. Nossa visão tem que ser essa, que Deus, que os irmãos espirituais possam recebê-lo bem, né? Porque quando nós desencarnamos, nós continuamos sendo a mesma pessoa que nós estávamos aqui, no mesmo momento, igualzinho. Aí o que acontece? Você desencarnou da forma que for, você vai para um lugar, e naquele lugar vai chegar um amigo seu e vai falar assim: escuta, eu quero te ajudar, você não quer vir comigo? Que é a luz, né? Muitas vezes é um parente, uma mãe, que já foi antes, o anjo guardião. Só que você está com o pensamento ligado no material. Você vai falar: não, quero ainda ver minhas coisas, meus amigos, né? E é que nem nós aqui na Terra, quando um amigo faz um convite para você: assiste a live, vai lá na casa lá, vai na igreja, uma vez por semana só que eu estou indo na igreja. É a mesma coisa, as coisas se repetem, você fala não. Aí depois vem os problemas, você se confunde todo na hora de resolver. Problema com o filho, problema com o pai, problema de doença, né? Tem muitas situações em nossa vida que nós temos que abrir mão do nosso tempo. Muitas pessoas ganham dinheiro com o tempo para cuidar de alguém em casa. E aí você está lá para fazer a escolha. E não é que você vai perder emprego com o seu tempo, você vai deixar de ganhar, né? Você vai deixar de ganhar mais. E aí você faz a escolha qual? Não, eu quero mais. Você não abre mão do seu tempo. Às vezes para cuidar de um pai que te cuidou a vida toda, cuidar do irmão, né? E não só para cuidar, para conversar mesmo. Que nem eu falei aqui na pandemia, aqui até hoje, tem gente que nem liga, que acha que o mundo é eterno isolamento, assim, total. Né? Existem várias maneiras de você estar com uma pessoa sem estar perto dela, fisicamente. Você pode falar até pela janela com a pessoa, mas você tem que ir lá. Eu escutei esses dias aqui, gente falando para mim que faz 1 ano e meio que não vê o pai. Eu saí até de perto, porque moram em 2 bairros, diferentes, nem que se fosse uma cidade. Então assim, quem cultiva o que é bom, nobre, quem cultiva o que é bom e nobre, transforma em neutro. Quem cultiva coisas boas, transforma tudo o que é ruim em coisas neutras. E esse é o objetivo da casa, é o objetivo da religião. É ajudar vocês, ajudar a mim que estou aqui hoje, para desenvolver isso aqui. Um sofrimento que apareça para mim, eu vou conseguir transformar ele em um sofrimento neutro. Então, se você saiu da sua casa nesse frio, você veio aqui na casa, você tem a obrigação de transformar um sofrimento que você tenha em um sofrimento neutro.
O que é um sofrimento neutro? Um sofrimento pequeno sem efeito. Quando a mente está limpa, quando a mente está limpa, é que a mente sua brilha mais forte. Quando a mente está limpa, a mente brilha mais forte. Pois o que vem do alto para a sua alma precisa de espaço na sua mente. Então, assim, nós precisamos, ao máximo possível, limpar a nossa mente. E limpar a nossa mente não é só, assim, eu não vou assistir mais esses programas, eu não vou mais conversar com pessoas negativas, não. Limpar a nossa mente é encher a nossa cabeça de coisas boas, para que nós possamos ser luz, para que quando algum irmãozinho precisar de nós, nós possamos ao menos, com palavras, abraçar essa pessoa. Então, assim, a mensagem que eu quero dizer, para encerrar o Evangelho, é para todas as pessoas que perderam alguns entes queridos, nesses últimos meses, na Covid principalmente, né? Que elas tenham fé que tudo vai passar. Que elas procurem se acalentar com alguma religião. A doutrina espírita está fazendo esse convite, né? Mas que não fiquem especificamente ficar em casa. A palavra ficar em casa, ela parece que incorporou nas pessoas e elas não estão trabalhando a mente. E um problema está atropelando o outro. Não estamos lidando com problemas que nós sabemos desde a hora que nós nos reconhecemos como gente. De uma hora nós vamos perder pai, mãe, né? Então, assim, vamos aproveitar aqueles que estão ao nosso lado hoje. Vamos telefonar. Vamos ter um olhar para ver se as pessoas precisam de alguma coisa. 2 semanas atrás faleceu um amigo meu, fazia arte aqui da casa. Eu convidei a filha dele até para assistir o Evangelho de hoje. Vai estar na caixinha de vibrações, tá? Ele estava no nosso grupo de WhatsApp e não falou nada. O Edson está no grupo também. E não falou nada que estava com Covid, que estava internado. Nós descobrimos que ele faleceu no Facebook. Então, assim, opa, que negócio é esse? Que negócio é esse? Eu não tenho a oportunidade de ter feito uma prece pro cara, né? O que faltou? Ficou mais pendente para o lado matéria do que pelo lado espiritual, né? Gustavo? Que os nossos irmãos possam cuidar dele, da família. Graças a Deus já está tudo, né? Mas assim, quantos de nós não somos assim? Não aproveitam a oportunidade? Então, assim, a mensagem de hoje é essa. Rompimentos nós vamos ter o tempo todo. Aquele negócio cai, levanta, né? Emprego, relacionamento, luto. Então vamos aprender a olhar os dois lados. O lado material são aquelas coisas que nós vamos perder momentaneamente. A pessoa é a carne, a convivência, né? E o lado espiritual, de uma morte, por exemplo, nós perdemos a carne, mas nós ganhamos aquela convivência, aquele período que a pessoa esteve com nós. O que ela nos deixou? Quais ensinamentos que ela deixou para nós? Né? Então o lado espiritual é esse. E essa pessoa está aí. Muitas vezes uma prece, um bom comportamento, não ter discussão na família, a pessoa vai estar muito feliz.
você se cuidar, você diminuir a quantidade de remédios que você está tomando, né? Você está mostrando o que para essa pessoa que desencarnou? Você está se cuidando, você está dando a volta por cima, né? Tem muitas pessoas que desencarnam uma pessoa da família, é o link para aumentar a dosagem. Então, assim, vamos se espiritualizar um pouco. Essa é a mensagem que eu queria passar do Evangelho de hoje, né? E agora, você pode fazer, Anjo? Surpresa, né? Aí eu vou fazer o depois. Aí eu... Isso, surpresa. Bom, muito obrigado a todos. Agora convido a Rosângela para encaminhar aqui a prece e as vibrações. Amém? Muito obrigado. Boa noite a todos. Então vamos agora, para quem gosta da separar água, então separando um copinho de água, procurando acalmar os corações, assimilando as palavras e os ensinamentos de hoje, para que possamos, além de armazená-los, possamos pôr em prática, né? Que é o grande desafio de todos nós aqui. Então vamos procurando relaxar, soltando o nosso corpo, liberando nossa mente, nos envolvendo numa luz azul, em tranquila serenidade. Vamos confiando no Divino Mestre Jesus. Vamos abrindo os nossos corações em vibrações de paz, amor e reconforto. E assim vibremos pelo nosso globo terrestre. Vamos envolver o nosso lindo planeta Terra numa belíssima luz azul. Que essa luz possa trazer em seu bojo vibrações de paz, amor, esperança e fé para todos os irmãos encarnados e desencarnados que vivem neste planeta. Vibremos neste momento por todos os dirigentes de cada país que compõe o nosso planeta. E neste momento ainda, um sentimento forte de determinação, responsabilidade, envolva todos esses líderes, para que ele possa conduzir seu povo na paz e no amor. Vibremos ainda pelo nosso país, de canto a canto, que uma luz envolva todos os nossos moradores, brasileiros, imigrantes, irmãos, que vivem nessa terra, coração do mundo. Que possamos ter forças para o nosso dia a dia, no enfrentamento dos nossos desafios. Vibremos também por todos os hospitais,
por todos os leitos que neste momento esperam o atendimento dos médicos da terra, que possam ser influenciados pelos médicos da espiritualidade. Vibremos por essa equipe médica, por enfermeiros, auxiliares, que neste momento lutam desbravadamente, cuidando dos nossos irmãos convalescidos em seus leitos, quer seja pela doença da Covid ou outra que os tenha cometido. Que sintam-se fortalecidos e amparados para se manterem firmes no seu propósito e na sua luta. Vibremos também por todos os irmãos que voltam à pátria espiritual, que eles possam ser recebidos, amparados e orientados. Vibremos por todas as famílias que aqui têm o coração dolorido e dilacerado pela perda momentânea do seu ente querido. Que a gente possa fortalecer na fé a esperança de que somos eternos e logo ali estaremos todos juntos. Vibremos também por todas as crianças, por todos os velhinhos, por todos aqueles que estejam em orfanatos, em asilos. Vibremos ainda pelos nossos irmãos que se encontram em situação de rua, que eles possam ser protegidos e amparados por uma mão amiga e que eles possam se sentir fortalecidos. Vibremos por esta casa de oração, vibremos pela doutrina espírita que tanto nos esclarece e nos fortifica no enfrentamento de tantos desafios. Vibremos por todos os trabalhadores desta casa, sejam eles encarnados ou desencarnados, por todos os assistidos. Vibremos ainda pela nossa caixinha de vibrações, que todos os pedidos ali depositados sejam endereçados e atendidos. Deixemos agora também uma vibração especial à espiritualidade, para que ela possa utilizar da melhor forma a quem nesse momento for necessário. Pedimos ainda a fluidificação da água, para que lá possa ser depositado o remédio necessário para o nosso corpo e para a nossa alma. Que assim seja, graças a Deus. E assim, mais uma vez, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Pedimos neste momento, Pai, Tua luz, para que nos clareie a mente, o caminho, para que possamos seguir em passos firmes e certos a trilha do bem e do amor. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa semana a todos, até a próxima semana, fiquem com Deus e que assim seja. Boa noite.